Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Defesa, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro é neste momento um Ministro de um Governo, eu não diria completamente missionário, porque só alguns dos membros é que estão de missionários, mas é seguramente e irrecusavelmente um membro de um Governo transitório. E é nesta qualidade de membro do Governo transitório, perante um representante de um Governo transitório, que eu gostava de, sobre os estaleiros, uma vez que boa parte desta matéria já foi largamente debatida nesta Comissão e no plenário, a última das vezes foi há 3 semanas, suscitada por um projeto de resolução do PCP e de outros 2 do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, eu permitia-me era fazer uma avaliação destes 2 anos do Governo e 2 anos da sua tutela sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo. Quais são os resultados da sua gestão sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo? Sr. Ministro, nenhum. Houve alguma obra contratada ou iniciada a sua construção? Nenhuma. Houve alguma ação visível de política de internacionalização comercial por parte da sua tutela? Zero. Houve algum plano de viabilização restabelecido, reconstruído? Nada. Houve algum plano de reestruturação ou de viabilização? Nenhum. Houve uma efetiva defesa dos estaleiros navais de Viana do Castelo enquanto empresa estratégica da construção naval e da economia nacional? Sr. Ministro, nem um passo. E, portanto, Sr. Ministro, em termos de avaliação destes 2 anos, uma vez que estamos perante um governo transitório, a avaliação é completamente nula. E a sua gestão sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo, tenho que lhe dizer, Sr. Dr. Aguiar Branco, é absolutamente despida de conteúdo. O que é que o senhor fez? O que é que o Ministério da Defesa fez durante estes 2 anos? Apostou na privatização da empresa. Apostou numa estratégia que servia determinados grupos e interesses privados, normalmente estrangeiros. Não apenas, mas sobretudo estrangeiros. Falhou nessa estratégia. Qual foi o seu plano B? Foi adotar como seu aquele que tinha sido o plano ou o roteiro inicial, não explicitado totalmente, do engenheiro Vanzeler. Isto é, abandonar a empresa, despedir aqueles trabalhadores cheios de vícios, sobretudo aquela organização sindical malévola e malquista, e entregar, enfim, as estruturas a qualquer entidade privada. É o que está sobre a mesa sobre o processo de concessão. Não vale a pena o senhor aqui responder a esta pergunta ao deputado Jorge Vão, porque o senhor já o disse 2 ou 3 vezes, infelizmente. O senhor já disse, preto no branco, nesta comissão, e já o disse em plenário, 2 vezes pelo menos, a questões colocadas por nós, que os estaleiros navais de Viana do Castelo, através deste processo de subconcessão, são para encerrar. Têm que encerrar previamente. Senão, legalmente, não pode fazer o processo de concessão ou de subconcessão. Isto é verdade, Sr. Ministro. Já o disse várias vezes. Não é preciso que o repita. E é contra isso que nós estamos. O senhor, naturalmente, também já disse que para encerrar tem que despedir todos os trabalhadores. E os que ficarem por boa vontade de contratação do futuro subconcessionário ficarão. Mas podem não ficar nenhuns. E o senhor também já aqui disse isso. E, portanto, não é preciso voltar a confirmar aquilo que nós já sabemos. E ouvimos. E, portanto, esta é a situação concreta. O que é que temos neste momento como resultado da sua gestão de 2 anos, Sr. Ministro da Defesa Nacional? Temos o seguinte: temos uma construção NPO, construção 239, que estava em vias de acabamento há 2 anos atrás, e hoje, 2 anos passados, está em vias de acabamento. Está com os testes de mar marcados para
ainda salvo erro este mês ou o próximo mês. É isto o resultado da sua gestão. Asfalteiros, a obra sistematicamente adiada por este Governo. Qual é a sua situação? Foi comprada 10% do aço para iniciar a construção. Repito, 10% do aço para iniciar a construção, e estão a trabalhar neste projeto, que é urgente, onde deviam estar a trabalhar os 600 trabalhadores, se de facto houvesse vontade de avançar com esta obra, mas não pode, nem há, não há nem pode. E não pode porque se o subconcessionário não quiser aquela obra, encerra e os senhores, enfim, pura e simplesmente a deitam para o lixo. A deitam para o lixo e mandam recolher o aço e vendem a pataco. E por isso é que esta obra de construção dos asfalteiros está com 30 trabalhadores. 30! E com 10% do aço comprado. E agora, já agora, respondam-me uma coisa que corre lá pelo meio dos blocos e pelo meio dos corredores dos estaleiros navais. Diga-nos, se faz favor, se é possível ou há intenção de construir boa parte daquela obra fora dos estaleiros. Diga-nos, porque é isso que corre, como bem deve saber. E já agora eu gostava de confirmar da sua parte se isto é verdade ou não. O que é que nós temos perante nós? Temos este processo de subconcessão que implica obrigatoriamente o encerramento da empresa, o despedimento dos trabalhadores e uma eventual recuperação parcial de alguns ou de nenhuns pelo próximo subconcessionário. Esta é que é a realidade. E do outro lado, aquilo que nós propusemos no projeto de resolução, que é a contestação da ação da Comissão. Ó Sr. Ministro, é verdadeiramente, eu vou utilizar uma palavra muito forte, Sr. Ministro, mas não me ocorre, e desculpe, não me ocorre outra. É verdadeiramente criminoso, do ponto de vista de lesa pátria da economia nacional, o que está a ser feito. Eu vou lhe dizer porquê. Mesmo que o senhor prosseguisse com o processo de subconcessão, mesmo que o senhor apostasse nessa rota de desgraça para a empresa e desaparecimento para a empresa, o senhor não tem legitimidade, julgo eu, do ponto de vista dos defesa dos interesses nacionais, quanto mais não seja os interesses financeiros, de abdicar da contestação do processo de investigação aberto pela Comissão Europeia. Não tem essa legitimidade. Primeiro, porque deve-a contestar, porque são 180 milhões de euros que o senhor pode poupar ou não. Independentemente do processo que os estaleiros sigam. Independentemente desse processo, o senhor era obrigado a contestá-lo. Porque são 180 milhões que nós pagamos, todos. Que os próprios trabalhadores dos estaleiros, e não só, vão pagar. Porque, naturalmente, o Estado vai ser obrigado a devolvê-los. Alguém vai ter que os devolver. Alguém vai ter que os pagar. Muito bem. E, portanto, mesmo que fosse essa a sua rota, porquê é que o senhor não contestou? E porquê é que o senhor não contestou até às últimas instâncias, seguindo todas as recomendações que estão no processo da Comissão? Eu não vou repetir-lhe aqui o que diz no projeto de resolução do PCP e que o senhor e a bancada do PSD e do CDS que os apoiam devem ter lido integralmente. Mas se o senhor apresentasse um plano de reestruturação e de viabilização feito em pressupostos novos, o senhor podia manter a empresa e não pagar os 180 milhões de euros. E esta é a verdade irrecusável. Outra verdade, outra pergunta que o senhor tem que responder aqui hoje. Antes de... Exatamente. Para defender a honra... Não. Para que, se o senhor Presidente me der a oportunidade de prestar um esclarecimento do mal-entendido que o Sr. Ministro fez e para repetir duas perguntas que eu tenho a certeza que o Sr. Ministro só não respondeu por manifesta falta de tempo ou apenas distração. Dou-lhe a palavra sobre a forma de interpelação. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O esclarecimento sobre a manifesta confusão dos parte do Sr. Ministro tem a ver com aquilo que se passou no plenário relativamente à posição assumida pelo engenheiro Vanzeler. Eu não tenho a mínima dúvida que o Sr. Ministro se demarcou em instâncias do PCP da posição assumida pelo engenheiro Vanzeler, tanto assim que no dia imediato o engenheiro Vanzeler se demitiu,
Mas o que eu queria assinalar, Sr. Ministro, e aí manifesta a confusão, é que o processo legal, jurídico da subconcessão em curso tem curiosas semelhanças com aquilo que era o roteiro proposto pelo engenheiro Vanzeler na altura. Foi exatamente esta a semelhança que eu quis assinalar, porque de facto a empresa vai ser extinta, os postos de trabalho vão ser extintos, como acaba de confirmar, e só serão reconduzidos se por acaso o concessionário assim o entender. Feito este esclarecimento, repetia as duas perguntas, senhora. A primeira pergunta que o Sr. Ministro não me respondeu, pelo menos de uma forma cabal, aliás não me respondeu de todo, foi, sendo certo que o Sr. Ministro não consegue desmentir o facto de durante 2 anos os estaleiros navais terem estado completamente paralisados, e apenas invoca a má gestão anterior, como se a má gestão anterior, com a qual eu concordo, justificasse uma gestão ainda pior durante estes últimos 2 anos, a verdade é que o Sr. Ministro não me respondeu uma questão que corre nos estaleiros, que é sobre a construção dos asfalteiros, que neste momento só está a implicar 30 trabalhadores, poderá eventualmente ocorrer fora dos estaleiros. Esta é a primeira questão que não me respondeu. Se tem algum conhecimento dessa possibilidade, desse plano B. E a segunda questão tem a ver que, sendo certo que não me passa pela cabeça, nem nunca o disse, que o governo português e o Estado português não tenham no processo inicial contestado o processo inicial de investigação às ajudas públicas por parte da Comissão Europeia, eu nunca disse isso, far-me-á essa justiça. A questão que eu lhe coloquei e que não me respondeu foi perante uma decisão ulterior a essa tramitação da Comissão Europeia, que determina, e passo a ler, que à luz das considerações supra, a Comissão, no âmbito do procedimento previsto no artigo 108, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, convida a República Portuguesa a apresentar as suas observações e a prestar todas as informações que possam ajudar a avaliar as medidas anteriores em favor dos estaleiros navais de Viana do Castelo, isto é, numa fase em que a decisão já tinha passado de 400 para 180 milhões de euros o processo de investigação, porque é que perante esta decisão, que é de março-abril de 2013, o senhor não voltou a contestar e o senhor não voltou a apresentar um plano de viabilização que justificasse plenamente, agora não os 400, mas os 180 milhões de euros.